Paz seja contigo, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Eu tenho certeza que será mais uma aula edificante e abençoadora para a sua vida. Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificação todas as vezes que nós fizermos uma nova postagem, postarmos um novo vídeo. Aproveita, dá o seu like e também deixa um comentário, faça um comentário da aula. E se você puder também, indica o nosso canal, as nossas aulas de escola bíblica, as nossas aulas de estudo bíblico para os seus familiares, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Vamos então orar e vamos iniciar a nossa aula. Pai querido e maravilhoso, nós queremos te agradecer por este tempo e por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos a tua palavra. Usa este teu servo como instrumento nas tuas mãos e abençoa a tua igreja e o teu povo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, este final de semana é o final de semana da Páscoa. Portanto, nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da Páscoa. E para nós iniciarmos o nosso estudo, eu quero ler com vocês hoje o livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Abre a sua Bíblia, acompanha comigo Êxodo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Tem ainda mais um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 7 ao 8, e eu vou ler na tradução da Nova Versão Internacional, que diz: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. O nome Páscoa, ele é de origem hebraica e vem de uma palavra chamada Pesach, que significa passagem.
leva este nome, pois antes de ser a festa da ressurreição, foi uma celebração da saída do povo de Israel dos 400 anos de escravidão lá no Egito. A Páscoa no Antigo Testamento, ela tem a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Também faz menção à passagem do anjo da morte, que levou todos os primogênitos do povo do Egito, e também a passagem da escravidão para a liberdade. No seu aspecto histórico, a Páscoa no Antigo Testamento, ela é a festa que faz a memória da passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. A Páscoa que os judeus realizam ainda hoje tem o sentido de fazer a memória da libertação do povo do Egito, conforme se encontra em Deuteronômio 16, do 1 ao 6. Deuteronômio 16, do 1 ao 6 diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado. 7 dias não comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então você pode perceber que a Páscoa ela nasceu muitos milhares e milhares de anos atrás. A celebração da Páscoa nasceu no Egito, ainda quando o povo ainda estava no Egito. No último dia do povo no Egito, quando o Senhor iria tirá-los da escravidão e colocá-los em liberdade, Deus estabeleceu então a celebração da Páscoa, a Páscoa dos judeus. Alguns detalhes da celebração da Páscoa do judeu, alguns detalhes importantes, observem. Êxodo 12, versículo 3, diz que para celebrar a Páscoa era preciso um cordeiro. Grave isso, era preciso um cordeiro. Êxodo 12, versículo 5, diz que o cordeiro tinha que ser sem defeito e sem mácula, ou seja, um cordeiro sem defeito e um cordeiro que não tivesse mancha. Êxodo 12, 6, diz que o cordeiro deveria ser sacrificado. E Êxodo 12, versículo 7, diz que o sangue do cordeiro deveria ser colocado em ambas as ombreiras e na verga da porta, para livrar, para proteger a família do anjo da morte. Uma observação importante. A primeira Páscoa foi celebrada com o povo ainda no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito, o povo ainda estava lá. E 2 detalhes, foi celebrada primeiro por obediência, foi uma ordenança de Deus e eles celebraram por obediência. E também foi celebrada pela fé, porque eles celebraram a saída antes de ter saído crendo na promessa de Deus que eles sairiam da escravidão e estariam em liberdade. Entenda uma coisa, a Bíblia toda, ela gira em torno da pessoa de Jesus. Mesmo o Velho Testamento, que não menciona o nome dele de uma forma geral, mas mesmo o Velho Testamento gira em torno da pessoa do Senhor Jesus. E toda a Bíblia aponta para Jesus.
Quero que você repita isso comigo para ficar gravado. Ó. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Então não foi à toa, não foi por um acaso que a crucificação, morte e ressurreição de Jesus se deu durante a Páscoa. No Novo Testamento, a Páscoa, a Pessache, é a passagem da morte para a vida. Então, a Páscoa no Novo Testamento é a passagem da morte para a vida. Em João 5:24, por exemplo, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação ou em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Jesus é a nossa passagem da morte para a vida. Lá em João 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Observe que no início deste estudo de hoje, nós lemos 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então veja que este texto afirma que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, num paralelo da Páscoa dos judeus. Com Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Êxodo 12, versículo 3 diz que neste paralelo, nessa comparação da Páscoa dos judeus com Jesus Cristo, a nossa Páscoa, Êxodo 12, 3 diz que era preciso um cordeiro. Para celebrar a Páscoa do judeu, era preciso ter um cordeiro. E João, capítulo 1, versículo 9, quando João estava sentado com os seus discípulos, ele viu Jesus se aproximando, ele aponta para Jesus e diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na Páscoa dos judeus era preciso um cordeiro. E a Bíblia afirma que Jesus é o Cordeiro de Deus. Lá em Êxodo 12, versículo 5, diz que na Páscoa dos judeus, o cordeiro tinha que ser sem defeito e sem mácula. Um cordeiro sem defeito e sem mancha. Hebreus capítulo 7, versículo 26, falando a respeito de Jesus, diz o seguinte: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então o cordeiro era sem defeito e Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, era o cordeiro perfeito, o cordeiro sem defeito. Mais um paralelo entre a Páscoa dos judeus e Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Êxodo 12, versículo 6, diz que na Páscoa dos judeus o cordeiro, ele precisava ser sacrificado, ele deveria ser sacrificado. E 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, se lá na Páscoa do judeu precisava ter um cordeiro sem defeito, sem mancha, e esse cordeiro deveria ser sacrificado, nós vemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vimos que ele era um cordeiro sem defeito e sem mancha, sem marca nenhuma. E nós vemos que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, ele também, como cordeiro lá da Páscoa do judeu, foi sacrificado por nós. Mais uma coisa interessante no paralelo entre a Páscoa do judeu e Jesus Cristo, a nossa Páscoa.
Lá em Êxodo 12:7, diz que o sangue do cordeiro deveria ser colocado em ambas as ombreiras e na verga da porta, para livrar, para proteger a família da ação do anjo da morte. E olha o que diz Hebreus capítulo 9, do 13 a 14, a respeito de Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Então veja que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica. O sangue de Jesus Cristo que nos traz a purificação. 1 João 1,9 diz: mas se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podemos então concluir que, com a sua morte e ressurreição, Jesus nos fez passar, Páscoa, passagem. Jesus nos fez passar da morte para a vida, nos fez passar das trevas para a luz, nos fez livres do poder do pecado e do poder da morte. E eu quero terminar esse estudo lendo com você 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 53 ao 58, que diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando eu fui em Israel, eu tive esse privilégio de ir em Israel, eu visitei o túmulo de Jesus. Não havia nenhum corpo lá. Eu olhei atentamente, não tinha nenhum corpo, nem ossos, não tinha corpo nem ossos. Mas na porta, lá havia uma placa, e nessa placa estava escrito em várias línguas as palavras ditas pelos anjos para as mulheres. E esta palavra está em Lucas capítulo 24, versículo 6. Lá estava escrito assim, ó: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ele já ressuscitou. Que Deus abençoe todos vocês. Uma excelente Páscoa para todos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós fizemos uma breve pesquisa, um breve estudo sobre a Páscoa. E que o que nós aprendemos aqui hoje possa trazer entendimento, esclarecimento, edificação, crescimento e fortalecimento espiritual para todos. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula da nossa Escola Bíblica Online. Um grande abraço.